Tem-se início a prosa romântica brasileira. A Moreninha, o romantismo no Brasil. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Professor Ivo Júnior na área mais uma vez, trazendo um vídeo, dessa vez agora sobre a prosa romântica brasileira. Na verdade, a gente vai dar início ao romantismo brasileiro, agora na parte da prosa, o romance urbano. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre a obra Senhora, do José de Alencar. Senhora, volta aqui, senhora. E na aula de hoje a gente vai falar da obra que deu início à prosa romântica brasileira, A Moreninha. Então vamos lá, senhores, olha aqui, ó. A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo é o autor. A Moreninha foi publicado inicialmente em 1844, sob a forma de folhetins também, e ela marca o início da ficção do romantismo aqui no Brasil, tá bom? É um livro que teve grande sucesso na época de sua publicação e tem grande sucesso até hoje, tá bom? É considerado pelos escritores brasileiros, né? O primeiro, pelos teóricos literários brasileiros, o primeiro romance tipicamente brasileiro. Por quê? Porque ele reúne os hábitos da juventude carioca e também os hábitos da burguesia da época. Vou comentar um pouquinho com vocês mais à frente. Vamos relembrar um pouquinho aí das características do romance urbano. Lembra que a gente está falando da prosa romântica brasileira na parte do romance urbano, tá bom? Retratava a vida cotidiana da burguesia, alcançou grande prestígio e reconhecimento do público, né, na época. Por quê? Porque os autores da prosa romântica brasileira, eles inseriam o cotidiano dos leitores em suas histórias literárias. Então, o leitor se via muitas vezes dentro daquela trama amorosa que estava sendo retratado no texto, ou então o ambiente no qual se passava a história era um ambiente que ele frequentava ali no fim de semana, que a burguesia frequentava ali no fim de semana. Então isso deu à prosa romântica uma aceitação popular muito grande. E aí deixou esse gênero como o mais popular da nossa literatura até então. No vídeo passado também, eu expliquei para os senhores como que era o esquema, como que a gente ia dividir a prosa romântica brasileira, né? A gente ia dividir em 3 obras. A gente ia falar de Senhora, Memórias de um Sargento de Milícias e A Moreninha, tá bom? A ordem tá um pouco bagunçada, os nossos vídeos não saíram em ordem cronológica, tá? O primeiro livro da prosa romântica brasileira, em 1844, é A Moreninha, tá bom? Depois vem Senhora e por fim vem Memórias de um Sargento de Milícias, já com muitas características do realismo do Machado de Assis, que é o movimento literário subsequente ao romantismo. Então, senhores, vamos lá. Agora eu vou dar um resuminho da obra, né, A Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo. E aí a gente vai ver quais características românticas tem essa obra e tal, tá bom? O livro ele tem vários personagens, porém os personagens eles são bem coadjuvantes, secundários ou terciários. Portanto, eu resumi aí no nosso slide os 3 que eu joguei os mais importantes, tá bom? A gente tem a própria Moreninha, que o nome dela é Carolina, ou Dona Carolina, como queiram. A gente tem o Augusto, que é o personagem principal e faz par romântico com a Moreninha. E a gente tem o Felipe, por causa do Felipe que toda a história acontece. Então vamos lá, olha só. A Moreninha conta a história de amor do Augusto com a Dona Carolina, que é conhecida como a Moreninha, né? O Augusto ele era muito amigo de Felipe e ele tinha outros 2 amigos, o Leopoldo e o Fabrício. Esses 4, na verdade esses 3, né? O Augusto, o Leopoldo e o Fabrício são convidados por Felipe para passar um feriadão numa cidade chamada Santana, na casa da avó do Felipe. Os 4 eles são estudantes de medicina e vão passar esse feriado lá na casa da avó do Felipe. Porém, antes deles partirem, né, para Santana, eles fazem uma aposta. Tá? O Felipe faz uma aposta com o Augusto. Qual é a aposta? É a seguinte: se o Augusto voltar da ilha sem se apaixonar verdadeiramente por nenhuma das meninas, nenhuma mulher,
o Felipe escreveria um romance, pelo fato de ele ter perdido a aposta. Agora, se o Augusto se apaixonasse, a punição dele seria ele escrever um romance contando essa história de amor. Lá na casa da avó do Felipe, que é a dona Ana, tinham várias meninas que moravam lá e que frequentavam lá a região, tá bom? Bora lá. Tem a irmã do Felipe, que é a dona Carolina, e tem duas primas, que é a Joana e a Joaquina. Daí que, quando eles começam a conviver durante o fim de semana com essas meninas, a aposta começa a fazer cada vez mais sentido. E aí o Felipe e o Augusto ficam ali resistindo para não se apaixonarem ou não ficarem com nenhuma das meninas, para que eles não percam a aposta e aí eles não tenham que escrever um livro. Para a gente continuar a história, a gente tem que falar um pouco da personalidade do Augusto, né? O Augusto, ele era um jovem muito namorador, porém ele não conseguia ficar muito tempo com a mesma menina. Ele sempre terminava os relacionamentos que ele tinha, ele nunca se entregava de verdade para as namoradas, nunca se entregava de verdade para o amor, né? E aí o Fabrício, um dos amigos, né? O Fabrício revela esse traço da personalidade do Augusto em um jantar. E aí ele faz com que as meninas desprezem o Augusto, menos Carolina, né? Que é a moreninha, no caso, que é a moreninha. Hum. E aí, o que que rola? Depois do jantar, o Augusto vai conversar com a dona Ana, né? Dona Ana fala, Augusto, mas por que você é assim e tal? E Augusto revela o grande motivo pelo qual tem esse comportamento com as mulheres. É o seguinte, quando ele era criança, em sua infância, o Augusto ele se apaixonou por uma menina que ele brincou na praia, assim, era uma viagem de praia, uma viagem de verão, e aí ele conheceu essa menina, os dois eram crianças, tinham lá entre 12 e 14 anos, entre 10 e 14, eles eram crianças ali. E aí o Augusto se apaixonou por essa menina, mas assim, tudo pueril, sem maldade, sem malícia, estamos no romantismo, hein, galera? E aí, os dois estavam andando na rua e eles encontraram um mendigo, um moribundo. E os dois, o Augusto e essa outra menina, eles ajudaram esse mendigo, deram dinheiro, deram comida, ajudaram ele. E aí o mendigo fez meio que um casamento assim entre os dois. Fala, olha, quando vocês crescerem, tiverem maturidade, vocês vão casar, porque vocês são feitos um pro outro e tal, não sei o quê. Vocês têm alguma coisa aí, algum presente que vocês podem trocar para formalizar essa união? Aí, o Augusto, ele tinha um botão de esmeralda e a mulherzinha lá, a menininha, tinha um camafeu. Tinha um camafeu. E aí, os dois trocam esses presentes e tal. Um entrega um presente para um entrega um presente para o outro. E aí, o moribundo meio que fez ali o casamento. E no outro dia, a família do Augusto foi embora, a família da menina foi embora. E ficou essa lacuna aí. O Augusto depois nunca mais viu essa menina e nem a menina viu o Augusto. Aí a dona Antônia, dona Ana, aí a dona Ana fala: pô, Augusto, então tá explicado por que você é assim e tal, o motivo é nobre, mas não fica assim, bola pra frente, beleza. Augusto e os amigos vão para casa porque o fim de semana termina e os jovens voltam lá para os estudos, pois eram estudantes de medicina, como eu falei. Porém, Porém, a pulguinha da saudade começa a apertar Augusto. E Augusto se vê necessitado de retornar à ilha para encontrar a Carolina, a moreninha. O pai do Augusto acha que essas idas lá a Santana, a ilha de Santana, né, tá atrapalhando os estudos do filho e proíbe o filho de visitar a Carolina. Aí passa um tempo, eles ficam distantes, o Augusto desobedece o pai, volta para a ilha e conta toda a verdade para Carolina. Conta da história que ele teve com essa mulherzinha, com a criança lá, quando os dois eram crianças, e ele acredita que, de fato, aquela parada que o moribundo fez, né, aquela celebração, aquele ritualzinho que o moribundo fez não foi à toa e que ele deveria se casar sim com aquela menina. A Carolina fala assim: não, tudo bem, você faz o seguinte, você vai lá, resolve a situação com essa menina, com essa mulher que você nem sabe onde está, e se você vier com a consciência limpa, eu aceito o seu amor, eu aceito você, e aí a gente fica sendo um casal. Mas me fala um pouco sobre essa menina e sobre esse encontro.
Aí o Augusto começa a contar a história, fala do moribundo que eles ajudaram e tal, e fala dos presentes que eles trocaram. O Augusto fala que entregou para a menina um camafeu e que a menina o entregou um botão de esmeralda. Aí a Carolina fala assim: Você entregou para a moça um camafeu? Aí o Augusto fala: Sim, foi um camafeu. Aí ela pega, velho, a mão, mete a mão no bolso e vapo. Tira o quê? O camafeu do Augusto. E o Augusto fala: Meu Deus, não é possível! Não é possível! Você é a moreninha! Você é a moreninha! E aí, para confirmar, né? Para confirmar, o Augusto tira o botão de esmeralda, que era o presente que a criança tinha entregue para o Augusto, e os dois descobriram que foram de fato feitos um para o outro. E aí o Augusto toma a moreninha nos seus braços e dá um beijo apaixonado. Grande Augusto! E adivinha só como que a gente fica sabendo dessa história? Como é que a gente sabe da história da moreninha? Uai, o Augusto perdeu a aposta, né? Se o Augusto perdeu a aposta, ele teve que escrever um livro. E qual o nome do livro? A Moreninha. Foi o livro que a gente leu, por isso que a gente sabe dessa grande história de amor da literatura brasileira. É, moleque, olha aí, ó. A Moreninha é considerado o primeiro romance romântico brasileiro, né? Como eu falei. Apresenta uma linguagem simples, um enredo que prende o leitor com algum suspense e um final feliz, típico da fase do movimento do romantismo. A gente viu, por exemplo, em Senhora, né, que tudo estava indo para o lado que ia dar errado e que a Aurélia ia ficar lá amassando o Fernando Seixas a vida inteira e humilhando ele, mas na verdade não, o amor venceu, tanto lá em Senhora como aqui em A Moreninha, né? Ah, e lembra que eu falei que o romantismo nessa época retratava a sociedade burguesa, né? Então, a obra remonta o cenário da sociedade carioca em meados do século XIX. E por isso Joaquim Manuel de Macedo ganhou alta notoriedade na corte carioca, pois ele caiu no gosto do público ao retratar o cotidiano do carioca em em seus livros, né? Sobretudo nesse A Moreninha. E aí, dois comentários para a gente encerrar a análise do nosso livro, né? O primeiro é sobre a idealização do amor puro, the true love. O amor puro, o amor verdadeiro, está presente nessa obra, né? Ele nasce na infância e permanece apesar das interferências do tempo. Augusto e a Moreninha, né, Dona Carolina e a Moreninha, eles se amam desde a infância e o tempo não foi capaz de quebrar esse amor, né? E é uma das principais características que se enquadram essa obra como a obra tipicamente romântica, né? Tem também o sentimentalismo, a caracterização da natureza através da ilha, né, que é o sentimento nacionalista, lá do início do romantismo, lá na época da poesia romântica brasileira, né? Tem também isso, tem grutas, tem um cenário de mar, que contribui ainda mais para o cenário do amor romântico, e também tem a ideia da valorização da natureza. E o segundo ponto é que a obra apresenta uma linguagem simples, com a presença da linguagem popular, que também é uma proposta do romantismo no Brasil. O narrador ele é onisciente, ou seja, ele é em terceira pessoa. Ele sabe de tudo que está rolando na narrativa e de tudo que se passa na cabeça de todos os personagens. O romance, o tempo de duração cronológico do romance é mais ou menos umas 3 semanas e meia. A leitura é leve, tem o suspense ali e o final feliz, né? A grande peripécia amorosa, a peripécia sentimental, que é uma marca do romantismo que deixa a obra muito mais atraente até o final, com a grande revelação, né? Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Na aula de hoje a gente analisou e conheceu um pouquinho da história da obra A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, obra que dá abertura, que inicia a prosa romântica brasileira. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo. Muito obrigado pela paciência e até a próxima. Tchau, obrigado!